E aí, pessoal, sou obrigado a falar aquela famosa frase que não é novidade para ninguém, aquela da seguinte forma. Já viu aquela frase assim, ó, um empate com gosto de derrota? O time normalmente estava vencendo e de repente só vem empate no final e aí vira aquele negócio meio que, poxa, era para ganhar, mas deu um empate e a torcida sai chateada, tudo. Hoje foi o contrário. Hoje o Santos estava perdendo o jogo, um jogo que teve uma pressão muito forte. O Santos não jogou bem o primeiro tempo. No segundo tempo, o Marcelo Fernandes deu uma ajeitada logo do primeiro para o segundo tempo. O Santos deu uma acertada, entendeu um pouco melhor o jogo e no finalzinho, praticamente ali nos acréscimos, o Santos empatou. E foi um empate realmente muito emocionante. A exemplo do que aconteceu com o time do Flamengo no mesmo Rio de Janeiro. Eu não estou falando que é no mesmo estádio, pessoal, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Yeah. Que legal ver o time do Santos empatar, principalmente no final, né, pessoal? Eu acho que a torcida ficou muito feliz com esse resultado. Isso foi mostrado no final, quando os jogadores foram lá na torcida agradecer o posicionamento da torcida, o incentivo até o final, e isso é muito legal. Agora a gente precisa salientar o seguinte: o Santos não jogou bem o primeiro tempo. Muito pelo contrário, eu acho que deixou qualquer torcedor santista desesperançoso e com raiva. Parecia que as coisas iam se encaminhando realmente para um dia assim muito ruim para o time do Santos, né? Aliás, toda a tabela estava se direcionando para isso. A gente havia comentado num vídeo anterior que o campeonato não estava definido nem como para ser campeão e nem para os últimos a serem rebaixados. A briga está muito equilibrada dos dois lados, né? E o Campeonato Brasileiro é isso. São surpresas, vacilou, tá tomando gol. E foi assim que o Santos tomou o primeiro gol. Pessoal, assim, deixa eu comentar um negócio para você importante. No momento em que o Santos tomou aquele gol de cabeça, né? Aquele gol, assim, que não dá para entender como que o Santos consegue uma falta de atenção tão forte. Foi o mesmo jogador que fez o gol de empate e que deu números finais, que foi 2-2 contra o Fortaleza. Eu não sei se você se lembra, né? Que foi o mesmo jogador. Eu acho que foi o Danilo. Eu acho que foi esse o nome do jogador. Eu estou tentando achar nas minhas anotações aqui, mas eu não consigo. O Santos teria que ter visto com um pouco mais de cuidado. Evidentemente que a gente está aqui, né, fazendo um conteúdo para você, só para você que acompanha aqui o canal Vargas Santos TV, para aqueles que querem ouvir alguma coisa sobre o time do Santos. É fácil, né, a gente falar daqui e os caras jogando lá, mas estava na cara que isso ia acontecer. Agora, o Santos deu um vacilo no poder de marcação ali, naquele cruzamento que aconteceu ali da esquerda, e o Santos não pode vacilar. O mesmo jogador, que é muito bom de cabeça, esse tal de Danilo, ele subiu sozinho e com o Nonato, que não tem a mínima condição de subir com um zagueiro que vem de costa, né, com impulsão, teve aquela corridinha para subir, não tem como evitar o gol dessa forma. E o pior de tudo isso é que os zagueiros do time do Santos estavam mal posicionados naquele momento. Por isso o Santos tomou o gol. O que o Santos fez no primeiro tempo foi absolutamente nada. O Santos não encaixou a marcação, o Santos não teve velocidade. Aliás, o Santos tem muita dificuldade para propor o jogo dentro de campo. Até engasguei aqui. Isso é uma tônica do Santos esse ano. Mas esqueceram que o Santos tem um bom rendimento, principalmente nesse segundo turno. Deve ser uma das melhores campanhas no segundo turno, que deve ser a do time do Santos, né? Que conseguiu ir atrás e no mesmo gol, né, o gol de cabeça também, através de um cruzamento que vem do mesmo canto do campo, do mesmo canto do gol, que foi tomado gol, né? Aliás, o Joaquim, não foi o Joaquim, foi o Messias, tem que dar o crédito certo, Vargas, que cabeceou a bola no chão depois de uma subida, né? Meio que, né, subiu ali com o cara não conseguiu sair do lugar, exemplo do que aconteceu com o gol que o Santos tomou. E o Santos empatou no final do jogo. Foi um empate muito legal, porque a vibração
foi para o mesmo canto, né, do que aquele gol que aconteceu do Joaquim contra o Flamengo. O Messias saiu correndo, os caras saíram correndo atrás dele, foi muito legal de ver isso. Agora tem um detalhe, pessoal. O que aconteceu com o Nonato, que saiu chorando, copiciosamente, é isso que fala? O que aconteceu com ele? Eu estou curioso para saber, será que ele se machucou de fato, de verdade? Se ele, de repente, ele poderia estar sentindo alguma coisa que ele não iria jogar, de repente, as próximas partidas, que ele sentiu que era uma contusão, porque o jogador sente isso. Porque ele saiu, né? Ele saiu, ele foi substituído. Ele saiu para a entrada do Lucas Lima ali no intervalo. Aliás, o Lucas Lima, rapaz, né, deu um passe de primeira, fez uma jogada de efeito ali, mas eu acho que não foi o suficiente, né? Eu acho que, assim, num contexto geral, o Santos foi melhor no segundo tempo. Primeira etapa até vislumbrou uma situação do futebol do time do Botafogo ter voltado, mas as mesmas ações que aconteceram na primeira etapa, o Marcelo Fernandes, muito esperto com algumas substituições, é bem verdade, uma por conta do cartão amarelo do Nonato, né, que teve que sair. Eu acho que de repente, eu não sei se ele machucou ou ele ficou com aquilo na cabeça do tipo assim, poxa vida, eu poderia ter ajudado o Santos, recebi um amarelo ou coisa do tipo, mas eu vou ver direitinho o que aconteceu com esse jogador, depois eu venho aqui, só para você que acompanha o canal Vargas Santos TV, porque ainda está rolando as partidas do Campeonato Brasileiro, que começaram agora ainda às 18h30. Ainda tem rodada amanhã, mas o Santos já está com uma pontuação muito legal, né? Conseguiu esse empate com gosto de vitória, como eu falei na introdução para você. O Santos está na 14ª colocação com 43 pontos. Vai pegar nesta quarta-feira o time do Fluminense, né? Existe uma perspectiva, né, de alguns jogadores, tipo o Rincon. Eu falei no conteúdo anterior, mas eu não sei se ele já ficará apto para jogar essa partida, né? Espero que na próxima. Por que eu falo isso, pessoal? O Rincon faz muita falta e a gente não precisa falar a respeito disso. É um jogador muito diferenciado ali no meio de campo do time do Santos. Agora, algumas coisas precisam mudar na equipe do Santos, né? Eu acho que o Santos, como tem dificuldade de criação e de propor o jogo, em alguns momentos da partida, por Santos jogar com muitos volantes, alguns jogadores pegavam na bola e a gente sentia aquela, tipo assim, de se aproximar um pouquinho mais para de repente dar um toque na bola, para de repente ficar um pouco mais compacto. Com aquilo que aconteceu no time do Santos, uma mudança tática foi necessária. O Camacho também saiu, né, machucado naquela dividida que ele deu com o próprio jogador Joaquim. Ele disse que foi joelho com joelho. O Santos tirou um pouco aquela estrutura defensiva, tentou com o Lucas Lima colocar um pouco mais de criatividade. O Soteldo, no meu modo de ver, não jogou absolutamente nada. Inclusive o Soteldo, quando ele não está bem no jogo, ele faz o torcedor santista passar raiva. Porque além dele não jogar bem, quando nesse momento caiu uma pena aqui, quando ele não joga bem, o fato é que o Marcelo Fernandes, por conhecer ele, permaneceu com ele até o final da partida. O que ele fez de bom foi o gol, que ele deu um passe como se fosse colocar com a mão na cabeça do Messias, que foi aquela jogada. Na verdade foi uma falta, né? A gente imaginou que ele ia fazer o cruzamento direto dentro da área. Na verdade ele tocou para o Mendonça ali no canto esquerdo. Mendonça segurou, esperou ele chegar, ele pegou a bola, deu um toque para frente. O Segovinha, que tinha entrado no segundo tempo ali do time do Botafogo, não conseguiu acompanhar o Soteldo. O Soteldo cruzou com o pé esquerdo de novo, foi na cabeça do Messias, né? O Messias só teve um trabalho, porque o Messias de cabeça e ele com o Joaquim são muito bons de cabeça. Ultimamente tem sido muito bom e tem sido assim. Eu não sei porque foi falha de posicionamento mesmo o gol que o Santos tomou, que deu números iniciais à partida. Mas da mesma forma em que o Santos tomou, no mesmo gol inclusive, o Santos conseguiu empatar. Estou muito feliz, pessoal, com esse resultado. O Santos vai com uma moral, porque esse gol, esse ponto conquistado fora de casa, nesse campeonato doido, né? Principalmente se tratando da zona do rebaixamento, uma briga incessante aí para os jogadores e para os times, né, das suas equipes tentarem sair dessa zona de desconforto. Me parece que o Santos
por mais que ele consiga ficar ali entre vem e vai, o Santos estava numa posição que faltava um ponto apenas para ele ir para a zona do rebaixamento, né? Que ele pegou um outro time que estava ali, se não me engano foi o Cruzeiro, né? Eu não olhei na tabela, mas eu acho que sim. Porque se não fosse assim, o Santos ia ficar nessa posição, pessoal. Eu já havia dito num conteúdo anterior que mesmo o Santos perdendo, né, é lógico que o Santos não vai jogar para perder, né, mas o empate seria de primordial importância para o time do Santos para o próximo compromisso. Agora o Santos vai jogar dentro de casa, muito provavelmente com a Vila lotada, espero eu, apoiando como sempre o time do Santos para essa partida que vai ser importante. Se o Santos ganhar, o Santos dá um passo importante para sair definitivamente, quanto mais longe, né, melhor dizendo, dessa zona do desconforto. Agora, eu tenho falado aqui constantemente nos meus conteúdos que o Santos, esse campeonato é tão maluco que a data e as pontuações de cortes estão cada vez mais para cima. Então eu não sei não se o Santos fazer 45 pontos é o suficiente para o Santos definitivamente não se preocupar com a zona do rebaixamento. Eu acho que assim, que todos os jogos o Santos tem que pontuar fora de casa, e o Santos ganhando dentro dos seus domínios, eu acho que o Santos fica tranquilo. Para não chegar no final, lá contra o time do Fortaleza, e o Santos, de forma dramática, ter que ganhar o jogo, né? E você sabe muito bem que nessa hora existe aqueles famosos incentivos, né? Que eu não vou nem entrar em detalhe nesse momento aqui, nesse conteúdo, mas o torcedor santista é muito inteligente, sabe muito bem daquilo que eu estou falando, e eu não gostaria que o Santos chegasse nesse ponto. Se o Santos fazer uma vitória importante na próxima partida, assim como o Santos conseguiu esse empate, mas com uma vitória de fato e de verdade, o torcedor santista vai ficar muito tranquilo para a próxima partida, que será contra o Atlético Paranaense lá no Paraná. O Santos, assim, vai se encaminhando para coisas positivas, né? Embora a tabela não ajudou muito de fato e de verdade, principalmente depois que o time do Bahia ganhou do time do Corinthians por 5-1. Né? Eu estou muito feliz, pessoal, muito feliz, porque eu confiava no desempenho do time do Santos. O time do Botafogo mostrou realmente que mesmo que se ele passasse e ganhasse do time do Santos, futebol que o time do Botafogo está jogando não é um futebol de campeão. Você percebe que emocionalmente o time do Botafogo caiu muito de produção, principalmente depois das viradas que aconteceu no próprio Newton Santos. O que me vem na retina é aquele jogo contra o time do Palmeiras, em que o Palmeiras empatou e depois chegou a virar. Então, partidas como essa, em que o time do Botafogo estava ganhando e chegou no segundo tempo, deixou empatar ou virar a partida, isso no emocional daquele time que está lutando para sair desse marasmo emocional, né? Ou seja, lutar pelo título brasileiro, eu acho que fica um pouco mais distante. Mas ainda, como aconteceu na entrevista lá que o Danilo falou, ainda há esperança, ainda falta 3 partidas, mas esse não é o campeonato do Santista, né? O Santista que tem que se preocupar com si próprio, né? E eu acredito que a próxima preocupação é o time do Fluminense. Ainda vai terminar as rodadas, depois a gente vai fazer evidentemente outro conteúdo, mas por enquanto eu estou muito feliz com o resultado do time do Santos, pessoal. Bom, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV.